Oi, amigos! Muito feliz de estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso videocast, numa temporada super especial que é produzida, editada pela galera aqui do curso de audiovisual da FAMECOS. Foi um convite da Karen Sica, minha amiga, que é professora aqui da disciplina de mídias digitais, e está sendo incrível. E esse episódio vai ser muito mais especial, porque a nossa entrevistada, a Muriel, ela é aluna do curso. Então, eu estou aqui com a Muriel, que é aluna, colega do pessoal que está aqui nos assistindo aqui nos estúdios. Então, vai nos contar um pouquinho. Podemos dar um oi aqui, a equipe toda está aqui com a gente. E a Muriel vai falar de um assunto muito importante. Tu sabe, acredita, Muriel, tu é a nossa primeira entrevistada da outra temporada também. É a primeira vez que alguém vem conversar com a gente sobre fibromialgia. E é um assunto muito importante da gente conversar. Mas como vocês já sabem que nos assiste, sabe que não é um programa de entrevistas com perguntas e respostas. Eu nem faço uma apresentação formal, porque eu gosto que vocês se apresentem. Então, tu já conta tudo, fala de ti, como é que surgiu o diagnóstico, tudo contigo, Muriel. Muito obrigada por tu estar aqui com a gente. Muito obrigada eu. Queria agradecer ao Leonardo por ter me chamado, aquela equipe, que é meu grande amigo. Como foi o diagnóstico? Assim, é um processo muito tenso, né? Porque a fibromialgia não é uma doença fácil de ser diagnosticada, porque ela é uma doença que tem esse termo de ser uma doença fantasma, né? Que ela não existe de verdade, porque ela não tem um diagnóstico, um exame que tu vai fazer que vai te dizer, tu tem fibromialgia. Você tem que fazer uma série de exames, que a gente chama de guarda-chuva, né? Para conseguir eliminar várias outras suspeitas para poder chegar no resultado de fibromialgia. O meu resultado começou porque no ano passado eu coloquei o anticoncepcional no braço, que a gente coloca de implante, exatamente, e eu comecei a ter muitos problemas físicos e isso abriu portas para eu falar com a minha ginecologista sobre problemas que eu já sofria há muitos anos. Eu tenho fibromialgia juvenil, que é um tipo muito específico de fibromialgia, que é quando a fibromialgia ela se manifesta antes dos 30 anos, que é quando ela se agrava antes dos 30 anos. No caso, eu tenho 21 anos, né? Eu ia te perguntar, né, Maria, que idade tu tá? 21? Eu tenho 21 anos, então a minha fibromialgia ela se manifesta, acho que desde uns 12 anos, pelas contas que eu me lembro, pelas conversas com a minha reumatologista. E tudo começou porque eu achava que era um problema ginecológico em função do implante. Tá, então só deixa eu fazer uma pausa aqui para eu entender bem. Dos 12, tu falou que já estaria lá desde os 12, então até esse momento do ano passado de tu botar um implante, tu suspeitava de alguma coisa, mas nunca... eu achava que era uma coisa normal. Sabe quando a gente é criança, a gente escuta os pais, os avós sempre falando, ai, tô com uma dor aqui, tô com um cansaço, tô com não sei o quê. Então eu achava que fazia parte de envelhecer, sentir esse tipo de coisa que eu sempre sentia. Dores e fatiga e... eu tenho muito problema com membros fantasmas, às vezes eu paro de sentir do nada. E os dois grandes fatores que me levaram até a fibromialgia foi o fato de que eu estralo todas as articulações do meu corpo, todas elas, o tempo inteiro. A minha família inteira reclama muito, os meus amigos, o meu namorado. Tu sempre fez aquela... Muito. Ai, isso todas é horrível, as coisas, não faço. todas as articulações do meu corpo, muito o tempo todo, principalmente porque eu sinto dor e isso dá um alívio. E pelo fato de que eu tive um problema ali durante a minha adolescência, principalmente, de vício em remédio de relaxante muscular. Muitas coisas para nós conversar. Vamos indo. Não, olha, só deixa eu fazer uma parte aqui e chamar a atenção de pais, tá? A gente conversa, a nossa audiência ela é maior de pais. O quão importante é a gente não desmerecer isso de um filho. Eu sempre tive isso, eu sempre ouvi isso desde criança. Criança e adolescente, ele não tem dor. Se ele diz que tem alguma dor, essa coisa, criança com dor de cabeça, ou não é nada, ou não é nada, ou é uma questão emocional, mas tem que investigar, não pode medicar, não é normal ter dor, né? Tu tem que investigar e tu não pode dar um remédio e desconsiderar o que uma criança e um adolescente estão falando, porque tem que ter alguma coisa por trás, né? Que nem isso, por ouvir as pessoas normalizarem a dor e o cansaço, tu achavas que era uma coisa, e olha... as consequências disso. Mas então, volta, Muriel, temos muito a conversar. Vamos conversar sobre essa questão do vício, de volta daí, porque isso é muito importante. Eu sempre senti muita dor, tive muitas dificuldades. Eu lembro que o primeiro indício assim, que eu me recordo da fibromialgia era
fazer educação física na escola. Eu sempre fui uma criança e adolescente, e ainda sou uma jovem muito viciada em esportes, e que eu queria muito fazer todos os esportes do mundo, e começou a chegar um ponto onde eu não conseguia mais. Não conseguia, ou eu acabava tendo o mesmo desempenho de sempre, mas depois ficava o dia inteiro ou até a semana inteira com muita dor, muito doente, e de não ir para a escola. E começou essa coisa de começar a faltar à escola porque eu estava sentindo dor. E aí começou uma questão entre a minha mãe e os meus professores de tipo, ela está mentindo para não ir na aula. Puxa vida. E aí piorou quando eu entrei no ensino médio, e aí a gente tem o preparatório para o vestibular, para o Enem, para todas essas coisas que é normal no ensino médio, e eu não conseguia escrever a redação, porque doía muito segurar o lápis durante muito tempo. Era uma coisa que me incomodava muito, e eu ia várias vezes para a secretaria, porque o meu professor só não acreditava que eu estava sentindo dor, até que um dia eu cansei deles falarem que eu estava mentindo e que eu não estava conseguindo fazer. Eu lembro que minha aula de redação era a última aula do dia que a gente tinha aula o dia inteiro, era às 5h30 da tarde de uma terça-feira, então obviamente chegava no horário eu não conseguia mais escrever, porque eu já tinha tido o dia inteiro de aula. E eu lembro que era sempre era um bilhete, era uma notificação para os pais, era uma suspensão temporária da aula, até que eu cansei e o meu pai me levou num neurologista. Eu fiz aqueles exames que tu coloca na cabeça para ver se é um problema dos nervos, e o médico falou que não, que estava tudo certo, e me aconselhou na época, com 17 anos, a procurar um reumatologista. E aí o meu pai falou a grande frase que é: reumatologista é médico de velho. E aí ele nunca me levou no reumatologista. Não. Vamos dar uma pausa. Eu preciso... É que tu falaste várias frases que a gente tem que parar e conversar, porque olha a gravidade de coisas que acontecem todos os dias, porque a gente vai achar que acontece só com a Muriel. Essa questão da família e da escola achar que é uma invenção para não ir na escola. Então, olha que coisa importante a gente ouvir, né? Os nossos filhos, ouvir as crianças e os jovens, né? Olha o quanto atrasou, tu poderia ter tido um diagnóstico antes. A questão também de tu fingindo para não fazer as tarefas, isso é um absurdo também, né? E agora a questão da tua família, a gente sabe que não é, eu sempre digo que nem tudo é por mal, é óbvio que não é por mal, porque é o teu pai, tua família, mas como nós temos esses preconceitos com a deficiência, e não é só da fibromialgia, a gente tem esses preconceitos com a deficiência, com qualquer tipo de doença, de o teu pai não te levar de imediato no médico, porque seria importante, né, melhor a gente falar sobre isso. Exatamente, e eu acho que a grande reviravolta, assim, no meu diagnóstico foi o fato de que eu encontrei uma ginecologista que me ouvia, que ela ouvia tudo que eu falava e eu dizia muito para ela que estava me incomodando, que eu estava com muita dor, que eu tinha muitos problemas, e tudo começou a se intensificar quando ela percebeu que eu tinha esse vício em remédios, porque ela começou a perguntar quantas vezes por semana eu tomava relaxante muscular, qualquer um desses genéricos que tu comprar na farmácia sem receita nenhuma, até os mais fortes principalmente, né, os que têm uma dosagem um pouco maior, e eu tomava uma vez por dia, 2 vezes por dia, todos às os vezes dias. uma cartela na semana, e que é uma quantidade muito, muito grande de relaxante muscular, que faz muito, muito mal para os rins e para o coração. E aí ela me proibiu de tomar qualquer relaxante muscular, e eu comecei, e em 1 mês, assim, foi muito, muito difícil. Muito difícil. Fiquei várias vezes de cama, tinha dias que eu não conseguia pensar direito, porque eu começava a ficar com dor de cabeça, de tanta dor que eu estava sentindo. Eu não conseguia digitar, não conseguia segurar meu celular, que eram coisas que já aconteciam antes, normal, mas Sim. que, pelo fato de eu não estar tomando nenhum remédio que minimizasse isso, fazia com que eu sentisse mais e com mais frequência. Tu disfarçaste por muito tempo os sintomas. E porque eu achava que o que eu ainda estava sentindo era normal, né? Que era a dor que as pessoas sempre falam, né? Quando tu encontra alguém, tô com uma dor nas costas, tô com uma dor de cabeça, o dia foi estressante, tô com uma dor aqui. E que às vezes, na verdade, as pessoas têm essas dores por outros motivos, por outras questões, mas que no caso da fibromialgia é uma questão cerebral, né? A fibromialgia, ela é uma doença que ela atinge o cérebro, e o teu cérebro fica mandando esses sinais de dor pro resto do teu corpo inteiro, principalmente, né, as articulações, né, as juntas que a gente chama. Sim. E o grande problema, acho que, da fibromialgia, principalmente da fibromialgia juvenil, que é o meu caso, que tenho 21 anos, é o fato de que as pessoas não acreditam, né? Porque eu não pareço ser uma pessoa com deficiência.
Eu pareço eu caminho no corredor normal, com todos os meus colegas normal, e não vai dizer, tipo, ai, não tem nada de errado com ela. E foi um processo bem difícil, assim, porque é uma coisa que eu não costumo não falar para as pessoas, eu costumo não fingir que não existe. E até a gente estava comentando nos bastidores antes que teve um momento recente onde a gente estava todos nós juntos em Gramado, no Festival de Cinema, porque somos estudantes de produção audiovisual, e simplesmente a gente estava caminhando no caminho para casa, normal, era um caminho curto, e eu comecei a chorar e não conseguia mais caminhar. Tive que parar, o Miguel e o meu namorado tiveram que me ajudar a caminhar. Quando eu cheguei no portão de casa, a gente estava assim, tinha que esperar alguém abrir pra gente pelo lado de dentro, e eu caí no chão e meu namorado teve que me erguer, escada acima. E acontece com frequência, assim, de tipo, eu acordar sem sentir as minhas pernas, sem sentir os meus braços, sem sentir o meu pescoço, não saber como eu vou me mexer, demora para eu conseguir levantar. E é um tratamento muito esquisito, porque não tem nenhum remédio direcionado. Era isso, eu ia te perguntar como é que é o tratamento. Eu tomo 4 remédios diferentes hoje, um pela manhã, 2 pela noite e um quando eu tenho crises, que inclusive é um opioide, né, que no Brasil é um remédio muito difícil de se conseguir, na farmácia exige um termo de autorização, um termo de responsabilidade, sim, porque tu tem que ter, o opioide ele vicia muito rápido, então no meu caso, que já tive um vício com remédios, é uma questão, sim, que é muito debatida com a minha psicóloga e é algo muito controlado pela minha reumatologista. Inclusive, aqui em Porto Alegre, a gente tem a doutora Laura Sari, que é especialista em fibromialgia, médica. A outra entrevistada também, eu digo aqui, bons profissionais, esse nosso programa pode fazer publi, a gente tem que divulgar e indicar, né? Porque como um bom profissional, ele muda a tua vida, né? Com certeza. Ele te dá uma luz. Quantos anos tu ficasse na escuridão, que um bom profissional, não que mude a tua situação, mas que pelo menos tu te entende, né? Tu pode entender quanto tempo tu deve ter passado sem entender, porque daqui a pouco tu já estava até acreditando no que as pessoas estavam te dizendo da tua... Com certeza, eu achava que era uma coisa comum, que era uma coisa que acontecia. E aí, o fato de eu olhar para as pessoas à minha volta, sejam da minha idade ou muitas vezes mais velhas que eu, não tendo as mesmas dificuldades que eu tinha nas coisas, é também um agravante de tu achar que tem alguma coisa de errado. De tu começar a perceber que talvez, de fato, tenha algo errado na situação, né? De eu via coisas muito simples, por exemplo, né? A minha geração que está sempre com o telefone na mão, tu olha para os seus amigos, eles digitam muito rápido o tempo todo, o dia inteiro, sem cansar, e eu tenho momentos que eu só simplesmente não consigo digitar uma frase simples porque dói para mexer os meus dedos na movimentação de digitação do celular. Ou como, por exemplo, hoje em dia eu trabalho no computador, como às vezes eu tenho que parar porque eu só não consigo continuar o meu trabalho porque não dá, assim. Eu acho que também uma grande questão de ser comentada da fibromialgia é a questão de que agora foi sancionada, né? Isso é bem importante. A lei de que fibromialgia a partir do dia 1º de janeiro, é considerado uma deficiência de verdade, através das leis do Brasil, e tem todos os benefícios das pessoas que têm deficiência. E para mim, eu acho que o maior peso que vem para cima disso é a questão da aposentadoria. Porque eu penso todos os dias como é envelhecer. Eu sei que um papo que geralmente a gente tem com o cônjuge, né, de tipo, quando a gente ficar bem velhinho juntos. E às vezes eu e meu namorado a gente conversa sobre isso, sobre como vai ser quando a gente for bem velhinho juntos, assim. Sim. Porque provavelmente para mim vai ser muito, muito difícil e muito complicado, e para ele tem que existir junto com isso também. Sim. Né? Porque hoje em dia, enquanto a gente ainda é jovens e ele é muito saudável, então é óbvio que ele consegue me ajudar de uma maneira diferente do que, sei lá, quando eu tiver 60, 70, 80 anos, que provavelmente vai ser muito complicado para mim. Porque se hoje em dia, com 21, eu já tenho muitos problemas que me impossibilitam de fazer muitas coisas, como vai ser quando eu ficar mais velha, né? Sim. Inclusive, eu li muitos relatos que me emocionaram muito, de pessoas que finalmente vão conseguir se aposentar e que não conseguem mais fazer as coisas, né? Eu conheci uma senhora que é costureira, que ela tem fibromialgia, e ouvi o relato dela de que ela não vai precisar mais sentir dor porque ela precisa trabalhar, porque ela não chegou na idade de aposentadoria ainda, faz eu refletir sobre como pode ser o futuro. Sim. Muriel, vou te dar um depoimento como mãe. O meu filho tem 20 anos, então ele tem a mesma idade que tu. E nesses últimos, o teu diagnóstico é recente, mas o Felipe foi diagnosticado logo após o nascimento. Nesses últimos 20 anos... eu sei que é difícil e não fantasio que as coisas estão tão bem ainda, a sociedade ainda precisa evoluir muito com que elas estão com relação às pessoas com deficiência, mas eu vejo esse movimento nos últimos anos.
Então, eu também tenho essa, talvez meu filho tenha e não compartilhe comigo essa questão do futuro, né? Mas eu acredito que as coisas estão evoluindo mais e vejo muito também, com certeza, a aposentadoria para quem tem fibromialgia é fundamental, dentro de outros benefícios, com certeza, mas as tecnologias assistivas estão evoluindo muito, 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 muito. Então, enquanto tu conversava sobre a questão do digitar, não sei bem a questão do teu trabalho, que a área do audiovisual que tu gosta, mas eu tenho certeza absoluta que se não existe ainda, até a gente já pode começar a conversar com outras áreas da universidade. As universidades estão muito focadas nessa questão da inovação. Então, a gente pode desenvolver tecnologias para que tu consiga, como coisas que já estão existindo, né? Não é bem para o teu caso, mas para as pessoas saberem o que são as tecnologias assistivas, porque as pessoas não conhecem ainda. Então, essa questão dos óculos, hoje, que já estão digitando. Eu tô louca que o meu filho, o Felipe, tem paralisia cerebral, é um outro diagnóstico, mas algumas coisas se assemelham. Como ele é tetraplégico e ele é programador, e ele não consegue usar os 10 dedos, ele digita com 2, ele tem velocidade, mas ele também, né, coisas similares acontecem, então essa questão, então, eu tô louca que ele experimente o óculos, talvez não ajude em nada, mas talvez ajude. Essa questão, por exemplo, bater uma foto para ele é muito difícil. Então, o óculos ajudaria. Agora, tu falou do digitar mensagem. Existem já tecnologias, mas a gente, o que eu quero... Estou fazendo essa parte para a gente conversar, porque isso tem que ser mais democratizado, né? Com certeza. E é legal que tu dê esse teu depoimento, porque não é comum em jovens. Então, isso olha o insight dessa questão da fibromialgia. Então, como são pessoas de outra geração, eles não estão tão ligados na tecnologia. Eu acho que tu tem um papel fundamental de unir a tua formação do audiovisual com a fibromialgia e a gente trabalhar nessas questões inovadoras, porque olha quanta coisa, quantas pessoas tu vai poder ajudar, e quando a gente foca, não é só numa doença, só na fibromialgia, olha quantas pessoas tu vai poder ajudar se tu resolver, porque tu sabe as tuas dores, as tuas limitações, né? Então, eu acho que de acessibilidade para as pessoas conseguirem fazer as coisas, porque às vezes a gente pensa em acessibilidade para coisas muito específicas, né? E, na verdade, a acessibilidade é para todas as pessoas, todos os tipos de deficiência, incluindo agora a fibromialgia. Eu vejo isso em coisas muito simples, como, às vezes, aqui na Famecos a gente tem o elevador e que diz não, na porta que é só para pessoas com cadeirantes usarem, mas que eu uso com muita frequência, porque às vezes é muito difícil, eu estudo no 3º andar, às vezes é muito difícil subir a escada, porque dói tudo, entende? Então, é sobre não ter essa limitação de que é para um tipo específico de deficiência, todas as coisas que existem para melhorar a vida de uma pessoa que vive com alguma coisa. Eu acho que também tem uma outra questão que tem mudado também, que é o fato da receptividade das pessoas. Eu senti isso dos meus amigos, dos meus familiares, do meu namorado, das pessoas que eu trabalho, simplesmente do fato de não ser um problema, não ser enfrentado como algo... vamos tratar a Muriel diferente, vamos fazer isso porque a Muriel não pode fazer isso, ou vamos fazer desse jeito porque não dá para fazer desse jeito. Principalmente porque eu sou uma pessoa durona, teimosa, e eu vou até o meu limite, porque eu quero fazer até o final, se eu me comprometi, e às vezes só não dá, entende? Às vezes só não tem como. No caso do audiovisual, que a gente trabalha com cinema especificamente, que a gente trabalha com set, que tem que ficar horas em pé, horas sentado, horas sem se mexer, que é o pior cenário para quem tem fibromialgia, ficar muito tempo na mesma posição, fazendo a mesma coisa, porque é o que trava, é o que dá mais crises, é o que dificulta a existência e simplesmente qualquer coisa comum da vida. É muito, muito bom quando às vezes eu só consigo parar e pedir para outra pessoa fazer para mim, e as pessoas elas não questionam, e elas não ficam bravas, ou elas não se importam. Especialmente, falar da experiência que a gente teve nesse set, né? O Leonardo, inclusive, que me chamou, era meu assistente no que a gente teve no final de semana, e tinha horas que eu só não conseguia fazer as coisas, e eu falava, Léo, preciso que tu faça isso, e ele ia fazer sem questionar nada, sem falar nada, o que às vezes é muito pequeno, e às vezes é muito... sem pensar para a pessoa que está fazendo, mas que para a gente que está recebendo é uma grande coisa, assim. Eu agradeço muito o meu namorado todos os dias quando ele me ajuda em coisas pequenas, tipo escovar os dentes ou levantar da cama, porque às vezes no dia a dia a gente acaba vivendo uma vida mais comum, principalmente
no meu caso, que não tenho, não uso nenhuma cadeira de rodas, não uso nada que mostre visualmente que eu tenho uma deficiência, mas que às vezes é difícil as coisas que existem. E, inclusive, acho que isso é uma grande questão, porque eu nunca falei com nenhum dos meus professores sobre isso, então, quando eu falo para eles, eu não vou conseguir fazer isso, também tem essa questão ainda de, tipo, ai, tá, Muriel, né, do jeito que é, assim. Muriel, e aí, às vezes... Muriel, aqui não é sessão de terapia, e quem sou eu para dizer alguma coisa, mas pela idade, como sou mãe, meu filho tem a mesma idade que tu, eu acho que... Porque tu lida super bem, tu tá dando um show aqui, eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo, tu tá dando um show e inspirando muitas pessoas que vão se identificar, jovens que estão passando por essas coisas que tu passaste. Mas então o que eu quero te dizer assim, ó, normaliza e fala, porque tu no início, porque tu lida super bem. Eu já entendi que não é uma questão de vergonha, não é isso, eu já entendi que não é. E claro, a gente não sabe como as pessoas, como dizer, como é que as pessoas vão reagir. E lá no início tu diz, eu ainda tenho dificuldade de dizer que eu tenho fibromialgia ou sou uma pessoa com deficiência, e tu pode... Mas a gente tem que falar, porque as pessoas só vão nos enxergar, né? Porque também a gente não pode esperar que a pessoa adivinhe, né? É exatamente isso que tu tá falando. Agora mesmo tu falaste do escovar os dentes, quem tá de fora não imagina. São pequenas coisas. E eu acho legal da gente contar não num tom queixoso e nem de reclamar, mas... Porque acontece, né? É só um fato, só algo São só um fato. Agora vou fazer um desafio. Eu e tu vamos fazer um desafio, eu adorei. Agora, tu falou esse negócio do escovar os dentes, e eu vou contar uma coisa que as pessoas jamais imaginam, que é um detalhe do detalhe do detalhe. O Felipe, como ele é tetraplégico, ele não consegue abrir a tampinha da pasta de dente. Então, a pasta de dente dele está sempre aberta. Então, ele só pode usar uma pasta de dente em gel que não resseque. Então, assim, ó, é o detalhe do detalhe do detalhe. Mas, de repente, a gente contando essas coisas que são até curiosidades, não é que são engraçadas, mas vamos contando essas curiosidades, o pessoal aqui que está nos assistindo, eu tenho certeza, vão começar a entender melhor, normalizar, né? Então, é bem isso, se tu deixar cair alguma coisa no chão, ou se tu te sentir fraca, as pessoas... Normaliza como tu tem dito que tem sido, né? Eu acho legal e de leveza, isso. Eu acho, é uma questão de não é já é uma preocupação muito grande, já é algo que ronda a minha cabeça, tenho certeza que ronda a cabeça dos meus pais, né, que é dos familiares, enfim, e é algo que a gente não pode tratar como se fosse uma sentença de morte, assim. Tipo, é algo que não é a coisa mais grave do mundo, tu ser uma pessoa diagnosticada com uma deficiência, seja ela qual for, seja fibromialgia, que é uma doença que não parece do jeito que ela é, ou seja tu precisar de uma cadeira de rodas ou ter alguma deficiência que te impossibilite com o teu corpo. Eu acho que é simplesmente do fato de não levar isso como algo que te impossibilita de viver e que te impossibilita de continuar fazendo todas as coisas normais que qualquer pessoa com qualquer idade faça. Sim, então. Muito, muito legal. Então, o desafio é esse, a gente mostrar essas curiosidades, essas pequenas coisas do dia a dia que ninguém nem imagina e são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. E tenho certeza que já aconteceu a entrevistada aqui, senão já vou te antecipando que isso pode acontecer e vamos ver como é que tu vai reagir. A Bia, que estava aqui, ela tem um filho autista, então também é uma deficiência não aparente, né? E ela usa o adesivo no veículo, mas ela diz que inúmeras vezes ela é confrontada, tipo, que ele saiu caminhando. Que loucura isso, né? Das pessoas, tu enxerga isso, assim, que ainda tem essa coisa do deficiente, é quem usa uma cadeira, quem... Com certeza, principalmente pra mim que além de não parecer que tem alguma coisa, tenho 21 anos, né? Me falam que eu tenho uma cara de muito novinha ainda, então acontece muito de tipo eu ir no banco e usar o preferencial só porque eu quero sentar, porque eu não quero ficar em pé, e que daí na hora que a pessoa me atende, ela fica me olhando tipo, pra que tu fez isso, sabe? Que sacanagem com as pessoas que precisam de verdade, daí eu fico tipo pensando assim, eu preciso de verdade no caso, então... É que às vezes é um julgamento meio velado também, que não é legal. Ou principalmente essa questão das pessoas acharem que tu não tá falando sério. Sim. Pra mim, esse é o maior problema.
com os professores, eu ainda encontro essa dificuldade. Eu encontrei na minha adolescência. Acho que o que mais me irritava quando eu era adolescente era eu falar uma coisa e as pessoas não ouvirem o que eu estou falando. Porque a fibromialgia, ela tem umas sensibilidades muito pequenas, que é, por exemplo, às vezes de tu encostar em mim, eu sinto uma dor extravagante, assim. Então, às vezes, é uma coisa que é um pouco ridícula para as outras pessoas, mas que para mim é muito grande. E que ter a compreensão das pessoas é muito... não passa batido por mim. Assim, bate muito forte, inclusive, quando eu vejo que as pessoas entendem o que eu estou falando, quando elas compreendem aquilo que eu estou passando. Porque quando não compreendem, quando não entendem, é uma questão muito grande. Porque eu sei, entendeu? Eu sei que a pessoa que olha para mim e olha para uma pessoa cadeirante, por exemplo, é óbvio que tem uma diferença. É óbvio que a pessoa provavelmente tem mais dificuldade de acessibilidade que eu. Mas não significa que eu também não tenho esse mesmo espaço. Que eu também não tenho... Talvez não, temos todos, né? Exatamente. Assim como muitas coisas... Pode ter arquitetônica, mas ter outras facilidades, não. A gente tem que respeitar a individualidade, que é isso. Exato, porque assim como a gente faz acessibilidade para pessoas que não têm deficiência nenhuma, só simplesmente para poder ter uma vida melhor e ter uma vida mais fácil, a gente cria máquinas e coisas e questões arquitetônicas, como tu falou, principalmente para ser mais fácil para as pessoas que também têm deficiências e também têm alguma dificuldade, minimamente que seja, porque muitas pessoas que passam por essa coisa de tipo, quebrou uma perna, quebrou um braço e aí fica difícil de fazer alguma coisa, mesmo que tu vai te recuperar depois. Imagina quem não tem essa possibilidade de se recuperar depois. Esse é um baita exemplo. Eu sempre digo assim, imaginem, porque eles acham assim, não, cadeiras de rodas não tem nada a ver com a minha vida. Eu, até ter o meu filho, eu também jamais imaginei que eu estaria dentro da estatística. Não sei se tu sabe que pelo censo de 2010, são 23,9% de pessoas no Brasil que se declaram ter alguma deficiência. É 24% da população, é um quarto, é muita gente. E eu nunca imaginei que eu estaria dentro desse número. E eu acho que as pessoas imaginam isso e tu pode quebrar uma perna e tu vai estar dentro da estatística por um período. Então, eu acho que as pessoas tinham que ser mais empáticas com isso, porque não é dos outros. Parece que a gente sempre está falando dos outros, né? E não é dos outros. É da pessoa que está do nosso lado, né? Exatamente, é dessa separação mesmo que existe entre as coisas. Entre todos sermos diferentes por algum motivo específico. E eu acho que, sim, somos todos diferentes, mas também somos todos iguais. Adoro. Ao mesmo tempo. Então, eu acho que é muito, muito sobre isso. Eu também nunca esperei, nunca imaginei que estaria dentro de uma estatística, principalmente de uma coisa que é tão difícil de ser diagnosticada e entendida e compreendida como a fibromialgia. E eu confesso assim que eu tenho dúvidas em relação a mim, principalmente pela idade, de como lidar com isso. De como me declarar uma pessoa com deficiência, de como é a resposta para isso, quais são as questões legais e jurídicas e quais são as coisas que... eu sei que eu demorei muito tempo, por exemplo, mesmo tendo diagnóstico há alguns meses já, que eu demorei para falar no trabalho, por exemplo, porque eu não queria que fosse uma questão, entendeu? Ou como eu ainda não falei para os meus professores, pelo fato de não querer ser uma questão. Não porque eu não reconheço, não porque para mim é uma vergonha, ou não porque não seja real, mas só simplesmente porque a gente sabe que vira uma questão para as outras pessoas. Sim, mas tu não é uma questão, o PCD não é uma questão e tu tens que dizer. Então, vamos pensar junto, tá? Não te sinta pressionada, mas também estou impactada, assim, conheço pessoas com fibromialgia, mas não tão jovens quanto tu. Pensar, porque como o Felipe é cadeirante, todo mundo enxerga. Como é que tu acha que a gente poderia fazer? Porque a gente também não pode imaginar que a pessoa vai adivinhar, né? Talvez, eu espero que um dia a gente não precise disso, porque bem isso, todos somos iguais, se a pessoa está na fila é porque ninguém vai estar mentindo, é que infelizmente a gente ainda sabe que pessoas se utilizam de direito sem ter o direito. Mas vamos pensar junto assim, já que tu é jovem, tá na faculdade, tá começando a tua vida, como é que tu imagina, foi a tua pergunta, mas vamos pensar junto, como é que tu poderia comunicar isso? Vamos deixar em aberto isso também, mas vamos pensar o que... Existe o cordão, né? Mas eu não sei se o cordão... Eu confesso que ele o que não tem um diagnóstico é o do girassol, né? Isso. Não sei, o que tu pensa? O que seria, tipo, uma carteirinha? Vamos pensar aqui,
Porque não precisa escrever na testa PCD, mas eu acho que a gente vai ter que dizer de alguma forma para tu também não ter que toda hora perguntar. A pessoa faz cara feia, porque ela nem tem coragem de dizer, a pessoa faz cara feia na fila e tu diz, eu sou PCD. O que tu acha, assim, o que a gente podia... Vamos criar esse movimento. Eu acho que deveria ser algo legal, assim, tipo, no sentido da documentação. Deveria estar escrito na tua identidade, porque acho que as pessoas que precisam saber não são as pessoas que estão te olhando feio na fila, mas é a pessoa que está te atendendo no caixa. Sim. E que vai te olhar feio se tu não deixar claro para ela. Porque às vezes tu não quer falar o tempo todo, entendeu? Tipo, você vai chegar lá na fila do caixa do banco, por exemplo. Sim, tu não precisa estar sempre com o cordão. Ou tu não quer simplesmente tu não quer só falar sobre o assunto, tu quer só ser atendido mais rápido, porque tu precisa ir embora, porque tu tá num momento difícil, mas que tu precisa ir até lá. E tu não quer que a pessoa fique te olhando com cara feia, entendeu? A partir do momento onde tu entregou teu documento, a pessoa viu, não mudou absolutamente nada, tu não falou sobre nada. Exatamente isso. E eu acho que é sobre a credibilidade no final do dia, entendeu? Porque mesmo apesar de ter pessoas que mentem, mesmo apesar de ter pessoas que se aproveitam de questões, eu acho que é sobre credibilidade, entendeu? A partir do momento onde eu chego na frente de um professor, por exemplo, e falo, eu estou com dor, eu não consigo fazer isso, o professor falar, tá bom, vamos entender juntos. Porque eu sinto que, no fundo, todos os professores também têm esse lugar, como tem um pai, como tem uma mãe, de saber quando a pessoa pode estar querendo mentir ou pode estar querendo aproveitar de alguma coisa. E entender que, às vezes, não é sobre isso. Que, às vezes, é sobre algo que só existe, que só é real. E que só está ali de qualquer jeito. Principalmente nesses casos, como a fibromialgia, a porcentagem da fibromialgia juvenil, ela é tão baixa, ela é tão pequena. Tu tens algum número para... Não tenho, mas eu sei que eu conversei sobre isso com a minha reumatologista e ela falou sobre isso, que é bem raro. Que é bem raro, que é uma estatística, tipo, em cada 10 pessoas que têm fibromialgia, tipo, uma que tem fibromialgia juvenil. É uma estatística bem pequena, justamente porque a fibromialgia, estudos dizem hoje em dia, que a maior parte da causa dela é emocional durante a infância e o jovem adulto, né? Justamente essa idade que eu tô. E geralmente a fibromialgia juvenil, ela se manifesta quando a fase de criança, ela é muito impactada, né? Quando tem um problema muito... Porque, de novo, a fibromialgia é uma doença 100% cerebral que te afeta fisicamente. Por exemplo, no meu cérebro, eu tomo um remédio que é para controlar os receptores de dor do meu cérebro. Justamente porque eles são tão desbalanceados que o meu corpo inteiro só entra em um estado de alerta o tempo todo. Entendi. E aí o problema é nos músculos e nos ossos Perfeito. o tempo todo. Então, como que eu vou saber que isso está acontecendo? Quais são os momentos que eu vou sentir que está vindo uma crise? Eu não sei. Quais são os momentos que eu posso só estar sentindo mais dor por estar muito tempo numa posição, ou estar muito tempo do mesmo jeito? Sim. Não tem como eu saber, assim como não tem como tu saber, assim como não tem com as pessoas externas saberem. Claro. Então, acho que é sobre a credibilidade no final do Adorei, dia. não, essa palavra resumiu tudo. Mariana, a gente está se encaminhando para o final, então eu queria... Tu já deu milhões de lições, esse nosso episódio está incrível, mas para terminar, dá uma palavrinha para quem está te assistindo, o que tu quer que as pessoas... Que mensagem? Que eu quero que, principalmente para os pais, para os professores e para as pessoas adultas em volta das crianças, de que quando elas são recomendadas aí a um médico, vocês levem elas até o médico, mesmo que seja nada, mesmo que o médico diga, não, tá bem, ou é algum problema muito pequeno que pode ser resolvido com 6 meses de tratamento, porque às vezes é uma vida inteira, né? No caso da fibromialgia é uma doença que piora com o tempo, né? Ela é autoimune, além de tudo, então, que não tem um medicamento direcionado para ela, então é um tempo de tratamento muito longo, que vai piorar com o tempo, com certeza absoluta, então eu sinto que é sobre acreditar quando uma criança, quando o jovem fala alguma coisa. Se ele está sentindo é porque realmente existe, porque realmente está ali. Muriel, eu amei te conhecer. Sinta-se... É um abraço de urso te esmagando, como eu não posso te dar esse abraço de urso para não te machucar, mas sinta-se abraçada, eu adorei, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com a tua história e que tu vai poder abrir os olhos e auxiliar um monte de gente que está nos assistindo. Obrigada, gente, e até o próximo episódio.